Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero mais uma vez falar desse volume aqui, o volume de número 9 da coleção Ditos e Escritos, que é uma coleção que traz os textos dispersos de Foucault. Esse volume número 9 tem como título Genealogia da Ética, Subjetividade e Sexualidade. É publicado pela editora Forense Universitária. E hoje eu quero abordar também um texto pequeno, que está aqui, cujo título é As Relações de Poder Passam para o Interior dos Corpos. E eu vou já contar essa história para você, mas eu quero começar então lembrando rapidamente quem foi Foucault. Foi um filósofo francês que viveu entre 1926 e 1984, portanto morreu de forma prematura, aos 57 anos de idade, e era um especialista no debate sobre o poder. Bom, esse texto chamado As Relações de Poder Passam para o Interior dos Corpos é um texto pequeno, originário de uma entrevista que foi concedida por Foucault no ano de 1977, portanto, pouco tempo depois de ter publicado o primeiro volume da História da Sexualidade. E o Foucault, então, está discutindo esse domínio, o domínio da sexualidade, nos moldes em que ele havia abordado o tema no primeiro volume da História da Sexualidade. E a gente sabe que esse primeiro volume da História da Sexualidade, que está bastante distante dos volumes 2 e 3, que foram publicados apenas em 1984, o primeiro foi publicado em meados dos anos 70, há um interregno de quase 10 anos, entre o primeiro, o segundo e o terceiro, Foucault estava mais focado no debate em torno do poder. Nos volumes 2 e 3, ele vai focar a questão das técnicas de si, da ética do cuidar de si. No volume 1, ele foca a questão da genealogia do poder. Vamos lá, vamos listar alguns temas, alguns tópicos, algumas questões interessantes. Primeiro que a gente visualiza nessa entrevista é o Foucault explorando as faces do poder. Então Foucault vai dizer, por exemplo, que na ordem do discurso, que é a sua aula inaugural, que ele proferiu quando estava ingressando no Collège de France, que é Foucault ingressou a partir de 1970, pronunciou a sua aula inaugural nessa virada de 69 para 70. Ele diz que ali ele abordou o poder como a partir do debate sobre a interdição, sobre a exclusão, como é que o poder interdita, bloqueia determinadas questões e como é que ele exclui, ele produz exclusão. Ele diz que agora, na Vontade de Saber, que é o primeiro volume da História da Sexualidade, ele estava preocupado em analisar o poder como criação. Isso é muito interessante, porque essa é uma característica bastante marcante da analítica do poder de Foucault, que é pensar o poder não apenas como repressor ou como excludente, como aquele que proíbe, controla proibindo, mas como algo que controla produzindo determinado tipo de sujeito, produzindo determinado tipo de corpo. Ou seja, o poder tem uma dimensão positiva, uma dimensão criativa. Então, o poder é eficaz não porque ele apenas proíbe ou ele bloqueia determinadas oportunidades aos sujeitos, mas porque ele produz o tipo de sujeito que é interessante para existir no interior de uma determinada sociedade. Então a gente percebe hoje, a partir de diversos debates, que as pessoas estão obcecadas simplesmente por a questão do trabalho, a produtividade. As pessoas estão explorando a si mesmas, estão obcecadas em trabalhar, e é óbvio que isso é um efeito do poder. Sujeitos interessados em trabalhar até o ponto em que esses sujeitos adoecem, isso é interessante para a sociedade neoliberal. E a sociedade neoliberal vai fazer o possível, a economia neoliberal, a política neoliberal, se vocês quiserem também, vai produzir o tipo de sujeito que é interessante para esse tipo de sociedade. E é isso mais ou menos que a gente poderia chamar de dimensão criativa do poder. O Foucault ainda diz nesse texto que o poder passa pelos corpos.
Então ele diz assim, olha que interessante: se o poder passa pelos corpos, não significa que ele foi interiorizado pela consciência, né? Então, é muito interessante porque o título é bastante provocativo, né? As relações de poder passam para o interior dos corpos, né? Então Foucault está polemizando claramente aqui com aquilo que era chamado de filosofia do sujeito, que às vezes também é chamado de filosofia da consciência. Quer dizer, essa ideia de que a consciência do sujeito que é cooptada pelo sujeito. E ele está dizendo, não, é o corpo do sujeito que é cooptado pelo poder, é o corpo do sujeito que é adestrado, é o corpo do sujeito que é englobado de acordo com as relações de poder. Ele vai falar em biopoder, né? O poder que é exercido sobre a vida, sobre as coletividades, mas ele vai falar também em somatopoder, né? É o somatopoder que cria a sexualidade. O que é somatopoder? A palavra soma em grego significa corpo, um poder que é exercido pelo corpo. Quer dizer, esse poder passa de forma inconsciente a gerir o próprio corpo do sujeito. Quer dizer, o modo como nós apresentamos o nosso corpo publicamente, o modo como nós experimentamos a nossa própria corporidade, tem a ver já com um processo de adestramento por parte dos poderes vigentes, né? Então, todas as nossas regras de conduta em relação ao nosso prazer, eles são, antes mesmo de nós nascermos, estão sendo geridos por práticas de poder que vão ser incorporados por nossos familiares, pelas instituições educacionais, pelas instituições religiosas, pelas instituições médicas, psiquiátricas ou de cunho psicológico, né? E os nossos corpos vão sendo produzidos, né, pela mídia, né? À medida que nós vamos vendo imagens, determinados tipos de imagens que vão simplesmente normatizando, né? Dizendo como devemos nos comportar publicamente, como deve ser regido o nosso corpo. Foucault também diz nesse texto que o poder se reinventa permanentemente, né? Então ele vai abordar uma questão que aparece o tempo todo nos escritos de Foucault, que é a questão da transição, por exemplo, do poder soberania para o poder disciplinar, né? Então Foucault vai dizer que entre o fim da Idade Média e início da modernidade, sociedades ocidentais eram regidas por uma tecnologia de poder que ele chama de poder soberania, que está tipificada pela figura do soberano, do rei, da rainha, e que esse tipo de estratégia de poder, quando vai se tornando ineficaz, vai dando espaço para um outro conjunto de tecnologia de poder, que é o poder disciplinar, né? Que é o poder que é exercido sobretudo pelos corpos, sobre os corpos dos sujeitos, né? Então ele vai dizer, olha, o poder não se constitui a partir de vontades, sejam as vontades pessoais ou coletivas, né? O poder se constitui aleatoriamente às vontades dos sujeitos, né? O poder é exercido de forma inconsciente para a maior parte das pessoas o tempo todo. Foucault era bastante crítico em relação à filosofia do sujeito, a filosofia da consciência, a ideia de que a subjetividade é um núcleo estável, regido pela consciência, regido por aquilo que o sujeito sabe acerca de si mesmo, né? Quer dizer, as nossas vontades, os nossos corpos, independentemente daquilo que temos consciência, eles são adestrados, vamos assim dizer, por práticas de poder. Eles são adestrados a despeito da nossa consciência ou não, de que isso está acontecendo. E ele vai dizer então que é assim que o dispositivo de sexualidade funciona, né? A sexualidade, esse campo do prazer, é fruto da produção de um dispositivo que ele chama de dispositivo sexualidade. Ele está dizendo que a sexualidade é regida por práticas de poder, aquilo que é permitido, aquilo que é proibido, provação através da mídia ou através dos discursos de determinados corpos, né? Então a gente hoje fala em heteronormatividade, né? Então as relações heterossexuais estáveis, mediante a constituição de famílias,
monogâmicas, né? Isso acaba se constituindo a norma, não só a partir daquilo que é dito, a partir das instituições, mas aquilo que é dito nos ambientes, vamos dizer assim, de forma mais inocente possível, né? Quando você tem imagens na televisão que veiculam apenas famílias heterossexuais, famílias monogâmicas, nucleares, né? Isso tem um valor de prescrição, né? Se você, por exemplo, para assistir o jornal, a propaganda, a novela, a série, e ali são apresentados apenas um modelo específico de família, isso significa que esse modelo de família está sendo colocado como norma. É óbvio que mais recentemente a gente tem visto esses modelos sendo questionados e modelos alternativos sendo apresentados, mas nós sabemos que isso é alvo de polêmica, de discussão, de debate, né? Foucault também fala sobre a criatividade do poder quando ele contesta, né, a hipótese de que a sexualidade é fundamentalmente reprimida e diz que não, que a sexualidade não é apenas reprimida por prática de poder, ela é também produzida, né? Quer dizer, os corpos dos sujeitos são produzidos coletivamente a partir do processo que a gente chama de normatização. Quando normatizamos determinadas práticas sexuais ou práticas de sexualidade, nós estamos dizendo que essas são as únicas a serem aceitas e aquelas que estão fora da norma devem ser rejeitadas. Então isso é uma produção de determinado tipo de sujeito adequada, né? Uma prática, um conjunto de práticas que é adequado a determinada sociedade. O Foucault também nesse texto apresenta uma polêmica com a psicanálise. A gente sabe que o Foucault era crítico em relação aos saberes né? Psiquiatria, psicologia, psicanálise. O Foucault fez uma genealogia da psiquiatria e ela foi entendida como antipsiquiatria, embora o Foucault diga que ele nunca teve a intenção de produzir um saber que fosse antipsiquiátrico, né, que pudesse combater, ou pudesse pôr fim, ou pudesse colocar em xeque a legitimidade do campo da psiquiatria, mas ele brinca no texto dizendo que ele pretendia fazer uma genealogia da psicanálise e temia, né, tá ironizando, claro, dizendo que talvez isso desembocasse num saber antipsicanalítico, né? É difícil perceber por que ele está abordando isso num contexto em que ele está dando uma entrevista sobre o tema da sexualidade. Provavelmente porque o Foucault via que eventualmente a prática da psicanálise poderia também ser uma forma de poder, né? E enquanto forma de poder poderia em alguma situação estar contribuindo para o enquadramento de determinados sujeitos na norma. A gente sabe que pelo menos hoje, né, que a interpretação, até onde eu consigo perceber dos psicanalistas, é que o tipo de saber que é produzido em torno do próprio sujeito que está em análise não é um tipo de saber que procure enquadrar esse sujeito nas normas, né, ou normatizar um saber. Eles não têm a pretensão de produzir um saber normatizante, né, mas eventualmente algum tipo de terapia, talvez não psicanalítica, possa se envolver nesse tipo de prática, né? A gente sabe que hoje em dia há alguns poucos, mas há psicólogos e psicólogas, por exemplo, que defendem a ideia de recondução, de reorientação sexual, né? No caso, por exemplo, de uma pessoa que se declare gay e queira deixar de ser gay, ela poderia, através da terapia, ser reorientada. Isso é bastante contestado, né, pelas pessoas do campo da psicologia, por conselhos, né, e agremiações, né, mas há sempre profissionais que eventualmente divergem, mas me parece que mesmo no campo da psicologia a norma é que não se faz condução, recondução ou reorientação de sexualidade. E, por fim, Foucault tem um debate bastante interessante sobre a questão da verdade, da ficção, né? E ele brinca um pouco com isso, né? Sempre muita ironia nos trabalhos do Foucault, que
ele dizia que ele vinha trabalhando o tempo todo com ficções, que os trabalhos dele são ficções, que ele queria que essas ficções trabalhassem nas verdades, né? Talvez Foucault pensasse que não existe verdade como fenômeno objetivo e então é possível produzir ficções para concorrer com essas supostas verdades que estão sendo defendidas por determinadas práticas de poder. Mas não sei o que Foucault diria, por exemplo, se ele vivesse na atualidade, né? Quando a gente tem um problema, aí, por exemplo, com as fake news, a gente tem um problema com notícias falsas que são veiculadas, né? Inclusive para se tirar proveito em termos de poder, né? Então, de fato, o contexto do Foucault é um contexto bastante diferente do nosso, em que a ciência se projeta como um saber inquestionável, indiscutível, e o que Foucault está fazendo é questionar a ciência, né? O que a gente tem hoje é um movimento totalmente inverso, né? De uma relativização muito grande e do próprio poder tirando proveito disso e procurando se projetar através de mentiras descaradamente criadas, simplesmente para manipular as pessoas numa determinada direção que interessa ao poder. O tipo de conhecimento que o Foucault produzia era um tipo de conhecimento contestatório, né, que confrontava as relações de poder, confrontava os poderes estabelecidos e não legitimava, diferentemente do que acontece no mundo contemporâneo. Provavelmente o Foucault teria tido então uma postura bastante diferente. Bom, espero ter ajudado na elucidação desse texto sobre esse tema tão importante, né, que envolve sexualidade e também relações de poder. Eu espero encontrá-lo ou encontrá-la no próximo vídeo. Um abraço e até lá!